Olá, boa tarde. Sexta-feira, dia 8 de dezembro, feriado, dia da Nossa Senhora da Conceição, padroeira aqui de Campinas. Está no ar a primeira edição do Câmara Notícia e vamos aos destaques. O vereador Carmo Luiz protocola a moção de apelo para teste de gravidez em demissão de funcionária. O vereador Luiz Carlos Rossini quer regularizar a distribuição de 2 remédios para tratamento de pacientes transplantados na farmácia de alto custo do Hospital das Clínicas da Unicamp. No quadro É o Bicho de hoje, conheça o trabalho de um terapeuta de animais. E no esporte, saiba como aproveitar o feriadão com práticas esportivas. O vereador Carmo Luiz protocolou 2 moções de apelo aqui na Câmara Municipal. Uma ao Congresso Nacional pela aprovação do projeto que permite teste de gravidez em demissão de funcionária. E outra pela aprovação da proposta de emenda constitucional que inclui, entre as obrigações do Estado, elaborar e efetuar ações de enfrentamento ao homicídio de jovens. Durante a 75ª reunião ordinária, os parlamentares aprovaram 2 moções de autoria do vereador Carmo Luiz. O primeiro documento apela ao Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei 6074/2016, que permite teste de gravidez em demissão de funcionária. Ela é de autoria de 2 deputados, o Laércio de Oliveira e o João Moraes, do Sergipe e um do Ceará. E o nosso projeto, ou seja, a nossa moção, ela vem aplaudindo ou apoiando esta ação, porque entendemos o seguinte: muitas vezes a mulher é demitida, ela está no primeiro mês de gravidez, muitas vezes ela própria não sabe que ela está grávida e quando depois de demitida ela tem que recorrer aos seus direitos, ou seja, recorrer daquilo que já foi homologado muitas vezes no sindicato, na justiça ou até mesmo num acordo entre patrões, fica muito complicado. Para o vereador, a legislação resguarda o direito de todos os envolvidos. Eu acredito que dentro da lei trabalhista isso seria uma forma de resguardar o direito da mãe e da criança também, e também do trabalhador, do empresário, porque o empresário, a partir do momento que ele fez o teste de gravidez e a mulher está grávida, ele já sabe, ele não vai poder demiti-la. Então resguarda o direito da mulher, resguarda o direito da criança e resguarda o direito do empresário, e nós fazemos aquilo que deve ser feito, buscar o equilíbrio e trazer maior qualidade de vida a todos os cidadãos brasileiros. A segunda moção apela pela aprovação da PEC 129/2015, que inclui entre as obrigações do Estado elaborar e efetuar ações de enfrentamento ao homicídio de jovens. Então é necessário que haja um enfrentamento, haja um plano de enfrentamento. Nós não podemos aceitar as coisas de forma natural. Os nossos números são de guerra, Nós vivemos uma guerra dentro da nossa sociedade e quem está pagando o preço mais alto são os nossos jovens, aquela pessoa que talvez tivesse a vida inteira pela frente, grandes sonhos e que muitas vezes dilaceram famílias inteiras com mortes trágicas, assassinatos terríveis, formas terríveis de dilacerar famílias. Então o nosso propósito é esse, que esse estudo seja elaborado, que nós possamos todos juntos caminhar no sentido de fazer o resgate necessário para que possamos plantar sementes e resgatar esses jovens e quem sabe salvar muitas e muitas vidas. O vereador Luiz Carlos Rossini também protocolou uma moção, mas que apela ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para tomar providências no sentido de regularizar a distribuição de 2 remédios para o tratamento de pacientes transplantados na farmácia de alto custo do Hospital das Clínicas da Unicamp. A moção de apelo do vereador pede para que seja regularizada a distribuição na farmácia de alto custo do Hospital das Clínicas da Unicamp dos imunossupressores Tracolimo e micofenolato de sódio para o tratamento de pacientes transplantados. Na verdade, eu fui procurado por representantes da Associação de Pacientes Transplantados da Unicamp, que apontaram a falta de alguns medicamentos que são fundamentais
para a saúde daqueles pacientes que sofreram um transplante, principalmente de fígado. Segundo o vereador, os pacientes correm risco devido à falta de acesso ao medicamento. A vida desses pacientes depende desses medicamentos que são de uso contínuo. A falta deles cria o problema, além de comprometer e gerar insegurança com relação à saúde e à vida desses pacientes, mas também cria uma situação inusitada, porque esses medicamentos eles não estão disponíveis para venda nas farmácias comerciais. E ainda se houvesse esses medicamentos na prateleira, eles custam na faixa de R$ 2.300, R$ 3.000 a unidade, que é algo impossível para um cidadão poder adquirir. O vereador reforçou na entrevista o apelo relatado na moção. Eu apelo ao Ministério da Saúde, mandamos também um apelo ao governador do estado, porque ele pode, como governador, também fazer uma pressão para que esses medicamentos cheguem com a maior urgência possível e possa atender essa população que depende desses medicamentos. O vereador Tenente Santini protocolou e teve aprovada uma moção na reunião ordinária número 75, que apoia o Congresso Nacional na tramitação de projetos de lei que alteram o Código Penal e as leis de execução penal e dos crimes hediondos. Recentemente foi aprovado pelo Congresso Nacional uma ampla reforma na Lei de Execução Penal, em vigor desde 1984. A proposta ataca uma série de problemas estruturais do sistema carcerário, como excesso de presos provisórios, a falta de vagas para cumprimento dos diversos regimes de pena, a superlotação nos estabelecimentos prisionais. Aqui na Câmara, o vereador Tenente Santini comemorou e se diz favorável à prisão perpétua no país. Essas leis sempre foram frouxas. Na verdade, o encarceramento aqui no Brasil é muito pequeno, na minha opinião. Nós devemos ter o triplo de pessoas presas. Nós temos que deixar de ter atenuantes. O cara vai, mata o policial, fica 3 anos na cadeia e sai. Então, na verdade, estamos agravando essas penas. Na verdade, tinha que agravar muito mais, né? Devia ter prisão perpétua no Brasil. Nós deveríamos ter a construção de diversos presídios para dar conta de colocar o tanto de marginal vagabundo nesse país. De acordo com o vereador, na Comissão de Assuntos de Segurança Pública, uma palestra foi ministrada por um professor de Direito com o intuito de mostrar à população as decisões que foram tomadas. Para que a população, o que o município pode fazer? Acompanhar e a população sabendo o que está acontecendo, a gente dando clareza para toda a população pode cobrar os parlamentares em Brasília que apoiam a aprovação dessas leis. O quadro É o Bicho de hoje fala sobre o terapeuta de animais, o profissional que entende as aflições do seu bichinho de estimação e o ajuda a superar os traumas. E aí, moçada, É o Bicho está no ar. O seu cachorro tem algum tipo de distúrbio? Algum problema de comportamento? Hoje nós vamos ver que é possível sim promover mudanças no temperamento do seu amigão. Existe até uma profissão em alta no mercado, o terapeuta de animais. Ele consegue identificar as dificuldades do seu cãozinho e, a partir daí, propor exercícios para resolver essas questões. Quer saber como? Confira aí no vídeo. Esse aqui é o Thor, um labrador de 6 anos que adora uma brincadeira e um carinho. Mas, diferentemente do deus pagão de mesmo nome, esse Thor morre de medo de trovão. Quando o tempo fecha e aquela tempestade se anuncia, a família já sabe, vem confusão por aí. O Thor, ele tem muito medo de temporal, de trovão. É uma coisa assim assustadora, ele fica com muito medo, ele fica desesperado. E isso a gente fica com muita dó. Por intermédio de amigos, a Angélica procurou a ajuda de um profissional. O Simon é adestrador e terapeuta de animais e vai cuidar do Thor. Ser terapeuta canino é mais amor envolvido, né? É muito mais do que ser apenas um adestrador. O terapeuta tem o trabalho de resolver o problema, entender dentro do cão o que se passa na mente, o comportamento. O primeiro passo para começar um tratamento é entender as particularidades dos animais. O animal ele é bem diferente do ser humano. O ser humano, quando ele tem traumas de água, ele faz de tudo para não passar perto da água e para o trauma dele não se agravar.
O cachorro já é diferente. Se ele tem medo de água, eu coloco ele dentro da água para acabar com o medo e o problema dele. Se a ideia é fazer o animal encarar os traumas de frente, uma boa ideia é simular o problema. No caso do Thor, a mangueira fez o papel de chuva e as assadeiras, os trovões. Esse exercício eu queria ver qual era o medo dele, se era um medo de água, um medo de barulho. Aparentemente ele mostrou um pouco de medo de água no início, a Angélica foi acalmando ele e aí ele ficou mais tranquilo. Bom, nós vimos aí que para controlar o medo do Thor da chuva, o terapeuta fez o exercício simulando a chuva, sempre com a proprietária ao lado, fazendo carinho e acalmando o animal. É assim que ele vai superar o trauma. E é dessa forma que você pode controlar o problema do seu animal. Se ele tem medo de passear, por exemplo, então saia com ele mesmo assim, sempre acalmando o seu amigão. Segundo Simon, o engajamento do proprietário é fundamental para o sucesso do tratamento. Veja aí. Todos os exercícios que eu passo, 100% é os donos que têm que fazer, porque eu não convivo com o proprietário, com o animal, né? Então, não tem nexo eu vir aqui fazer os exercícios e ir embora. Então, eu passo todo o exercício para o dono que me chama e para que ele continue esse processo. Os exercícios são para terminar os traumas do animal mesmo. E nunca é tarde para iniciar um tratamento de traumas. Lembrando que as pessoas acham que os casos só para cães novos. Não, o cão ele não tem idade para resolver o problema dele. Seguindo todas essas dicas, a Angélica está confiante de que o Thor vai encarar as tempestades de outra maneira de agora em diante. É o que nós queremos, porque ele sofre bastante, a gente tem muita pena dele. Com certeza nós vamos curar isso dele, juntos, com certeza. E aí, gostou das dicas? Aposto que a sua relação com o seu cãozinho também vai mudar. O É o Bicho volta semana que vem. Até lá, tchau! Você com certeza alguma vez na vida já engasgou, ou pela falta de mastigação, ou pela ingestão de ar. Só que se isso se tornar uma rotina, pode ser sintoma de algo mais sério. Este é o tema do quadro Saúde e Bem-Estar. Imagine essa situação. Você se divertindo com amigos, com a família, num churrasco, num restaurante e de repente alguém começa a se debater do seu lado, demonstrando que está engasgado. Primeira coisa, a gente precisa manter a calma, né? Uma pessoa, quando você se depara com um adulto engasgado, você vai ter um tempo ainda. Ele vai demorar uns 4 minutos até ele entrar em um quadro de insuficiência respiratória. A primeira tendência que a gente tem é tentar colocar a mão dentro da boca do indivíduo para poder tirar aquilo que está tampando, né? Para poder tentar salvá-lo. Isso é o maior erro que a gente comete, né? Porque nessa manobra a gente pode empurrar o alimento ainda mais para dentro, né? E aí causar uma insuficiência respiratória, porque a gente tem que lembrar que a laringe está aqui. Quando a gente vai colocar o dedo dentro da boca, então o alimento pode cair, obstruir a laringe e ele realmente vai entrar em insuficiência respiratória. Então depois que manteve a calma, viu que ele está realmente engasgado, o ideal é a gente realizar uma manobra, que a gente conhece como manobra de Heimlich. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o dedinho aqui a gente tem um encontro das costelas, então uns 3 dedos abaixo, nós vamos colocar uma mão em cima da outra, nós vamos estar por detrás, né, do paciente, e nós vamos realizar uma compressão brusca, nós vamos fazer, né? Com isso a gente vai provocar como se fosse uma tosse mesmo no paciente, né? Ele vai trazer então esse alimento de volta, vai fazer ejetar esse alimento para fora e isso vai melhorar. E se o engasgo acontecer com um bebê? Quando a gente fala de um bebê, né, ou de crianças menores, a gente vai realizar uma manobra diferente. Então a gente vai pegar a criança no antebraço, a gente vai posicionar a criança um pouco abaixo, né? E nós vamos com a palma da mão pressionar as costinhas da criança para esse alimento, para fazer a mesma coisa, né? Para a gente fazer essa pressão, né? E aí ela ter esse reflexo de tosse e esse corpo estranho sair. E se a pessoa estiver sozinha quando engasgar? Ela mesma pode tentar realizar a manobra de Heimlich, tá? Que é as 2 mãos aqui em cima e tentar fazer uma pressão grande para poder colocar isso para fora. Não conseguiu,
bate na vizinha, fala para a pessoa do lado, né? Assim, é o ato de você pedir ajuda, tá? Tentou, não deu certo, peça ajuda. Quanto tempo a pessoa tem para ser socorrida? Para não entrar em insuficiência respiratória aguda, de 3 a 4 minutos. A gente pensa que é muito pouco, mas é bastante, né? Assim, dá para você tirar de um quadro agudo e você levar depois para um atendimento de emergência. Quais são as consequências de um engasgo? A maioria, todo mundo engasga, toda hora, né? A gente fica sempre pensando num engasgo grave que levou à morte, mas quantas vezes no dia você engasgou? Ou porque comeu muito depressa, ou porque teve um refluxo, né? Agora, um quadro grave que possa levar a uma insuficiência respiratória, isso pode levar a uma asfixia. A asfixia pode levar a alterações neurológicas, tá? Então, aí as consequências vão depender do tempo que ficou sem socorro e da gravidade neurológica que isso causou. Dicas importantes, dicas que podem salvar uma vida. Saúde e bem-estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau! Você que quer aproveitar o feriadão, está descansando aí em casa, tem dica para a prática de atividade física. Olha só. A terceira edição do projeto Verão Vivo continua neste feriado prolongado aqui em Campinas. A ciclofaixa de lazer Taquaral Norte-Sul e a pista interna da Avenida Doutor Heitor Penteado, no entorno da Lagoa do Taquaral e também da Praça Arautos da Paz, vão estar liberadas para quem quiser fazer caminhada e também utilizar as bicicletas. O projeto acontece até o dia 17 de fevereiro do ano que vem, durante a vigência do horário nacional de verão. A via fica fechada para o tráfego de veículos em dias e horários determinados. Na sexta-feira e no domingo, das 7 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Lembrando que na Lagoa do Taquaral também está acontecendo a etapa final do Circuito Brasileiro de Handebol de Areia. Hoje, amanhã e no domingo. As 8 melhores equipes da modalidade, tanto feminino quanto no masculino, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Entrada pelo portão 8 da Lagoa do Taquaral. Vale a pena conferir porque é de alto nível e um esporte bem diferente. Entrada franca. O Câmara Notícia fica por aqui. Ótimo feriado, fim de semana. E a gente se vê na segunda-feira, 12:30, na primeira edição do Câmara Notícia. Tchau, tchau.